abrir os dízimos e as ofertas, eu pensei, ai Deus, será que faço isso mesmo? Porque uma jovem, né, de 15 anos, não tem muita coisa assim pra fazer, assim, que entende do assunto. E Deus falou no meu coração que, mas você viu um bom testemunho. Você viu seus pais dando com alegria. Você viu e nunca viu eles reclamando ou algo do tipo, sempre dando com alegria, separando o que é de Deus. E eu tava refletindo sobre isso e Deus me mostrou um coração de uma criança. Me mostrou minha irmã, mostrou cada um da minha família, né? Me mostrou que minha irmã, o coração da minha irmã, sabe? A alegria que ela dá em dar as ofertas. E eu lembro que ela um dia viu que uma amiguinha não tinha trago a oferta, pegou a nota de R$ 10, rasgou, deu a metade para outra, bem plena. Eu acho muito lindos, porque é a essência da criança, sabe? Ela dá com alegria, ela dá com coração de verdade. E eu acho que na Bíblia diz que nós temos que ter o coração de uma criança, mas também devemos ter a maturidade de um filho que honra o pai. Como meu pai disse no começo, que nós possamos honrar a Deus dando o que é primeiro, dando com o coração de uma criança o entendimento de um filho que honra a Deus. E acho que é isso. Enquanto vocês vão trazendo as ofertas e fazendo o Pix, eu vou orar. Tá bom. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse domingo, primeiro culto do ano, que nós possamos dar com alegria e com entendimento que o Senhor merece toda a honra e com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Queria chamar as crianças também. Eu quero te dar, Jesus. O meu melhor quero te dar, Jesus. Quero te dar. Ai, meu Deus, eu lembro quando era eu. Eu lembro quando eu era pequena, quando eu estava ali. A gente fez um ato muito importante, que marcou muito minha vida. Eu queria fazer ele de novo. Eu queria que a mãe se ajoelhasse aqui no meio e as crianças orassem pela minha mãe, pela professora, e a gente, como igreja, orasse também. Crianças, podem colocar a mão na professora? Nós, como igreja, possamos orar também. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida da professora, das crianças que estão lá, porque eu sei que não estamos lá porque estamos atrapalhando, estamos lá porque eles estão lá porque eles querem aprender algo diferente, de uma maneira diferente. Que o Senhor possa dar sabedoria aos professores, à professora, em nome de Jesus, e a sua graça e seu entendimento. Em nome de Jesus, amém. Chamar meu pai também. Ai, gostei de ficar com o microfone. Queria que a igreja
abençoasse meu pai, desse as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que abençoar a vida do meu pai, agradecer por esse culto, agradecer pela vida dele, Senhor, que o Senhor possa encher pela sua graça e da sua sabedoria. Em nome de Jesus, que ele possa anunciar a sua palavra, o seu amor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, filha. Ficou nervosa, mas foi lindo, viu? Foi lindo, né, gente? Eu sou suspeito, né? Mas parabéns, Ana Clara, pela iniciativa. Ela falou pra nós, eu falei ano passado pra ela, eu falei, filha, você precisa começar a abrir o culto, né? Você fala bem, você é alegre, tem um jeito tão bacana. Você poderia começar a participar, abrindo os cultos, fazendo oferta. Comece devagarinho. Ela falou assim, ano que vem eu vou fazer. E nós esquecemos, porque assim, deixamos, né? E hoje, primeiro culto do ano, ela surpreendeu a gente. Ela falou, pai, lembra que eu prometi? Hoje é o primeiro culto do ano, eu vou abrir o culto, eu vou fazer oferta. E essas são as gratas surpresas que os filhos nos trazem. Infelizmente, quantas mães sofrendo por conta dos filhos, as escolhas dos filhos. Eu louvo a Deus pelo dia que eu entrei nessa casa, o dia que eu fui acolhido, o dia que eu escolhi trazer as minhas filhas para a igreja, firmar a minha casa na rocha. Essa foi a decisão mais importante da minha vida. Levar a minha família a conhecer a Jesus e permanecer nele. Se você quer uma família edificada, uma família abençoada, faça isso, permaneça. Traga seus filhos para a igreja. Eles não vêm, já são grandes. Ore por eles para que eles possam estar um dia com você na casa do Pai. Amém? Eu quero dar alguns breves recadinhos. Hoje à noite de Santa Ceia, eu preciso ser bem sucinto, mas eu preciso falar isso com você. As mamães e os papais que estão com as crianças ali na escolinha, hoje nós começamos isso já é algo que nós estamos fazendo mais de um ano já, e nós sempre estamos encorajando como igreja os pais a levarem seus filhos a conhecerem as Escrituras e amarem as Escrituras. Então nós, para facilitar a vida de vocês, fazemos uma coletânea aqui, uma seleção de versículos, um para cada dia do mês, ok? E entregamos para as crianças. Mas não é para a criança ler sozinha, é porque os pais também leiam juntos, compartilhem, né, troquem uma ideia sobre o texto lido. E sempre tem uma conversa muito boa, um ensino muito bacana. Não se trata de você saber tudo, eu não sei da Bíblia, não. Compartilha, aprende junto, isso é muito gostoso. Eu sempre fiz isso com as minhas filhas. Esse dia eu brinquei com a Ana Clara, falei, você pequenininha sabia mais do que antes, agora grandona, hein? A Clara, quando pequena, eu lembro que ela decorou o Salmo 23, decorava alguns salmos que eu não só salmos, mas alguns versículos que eu fazia questão que ela decorasse, porque aquilo era importante para ela, né? E é isso que nós devemos fazer como pais, ensinar nossos filhos a amar a palavra de Deus. Então, os seus filhos vão receber ali, né, um calendário como esse. E de bônus, nós estamos incrementando esse calendário. Nós vamos ter agora um mapa mental. Atrás desse calendário vai ter um mapa mental, sempre um personagem e o mapa mental desse personagem, ensinando qual é a lição que esse personagem nos traz, com os versículos, muito bacana. Então assim, isso é para ajudar ainda vocês mais. Como igreja, eu como líder, como pastor, eu quero trazer ferramentas, eu quero trazer para você condições para que você possa não só vir no culto de domingo, mas você possa ter um culto e ter a presença do Senhor Jesus na sua casa todos os dias. Isso é uma maneira que nós fazemos isso, né? Que você possa alimentar a sua família, tá bom? Então não despreze aquilo que é feito com muito carinho, tá? É feito com muito carinho. A gente faz, são detalhes, mas para que você entenda o carinho que a gente faz isso, tudo tem um custo. Eu não estou aqui falando para você sobre
dinheiro, não é isso só, mas é para você entender, olha, é feito num papel de pressão grosso, para quê? Para que tenha durabilidade, para aguente o mês inteiro. Então assim, olha esses detalhes para que você entenda que nós fazemos isso com muito zelo, com muito amor. Eu acho que os detalhes comunicam muito, só para você entender o quanto nós acreditamos nisso, tá bom? Outro recadinho, começamos semana passada já, eu já anunciei, coloquei no grupo. Quem já começou a fazer leitura esse ano? Esse ano, já começou? Quem vai terminar? Continua com a mangueira, crentes. Quem não começou ainda, mas vai começar? Não começou, mas vai começar. É isso aí, dá tempo ainda. Nós estamos ainda no dia 7, né? 7 ou 8? 7, gente. Dá tempo. São 3 porções por dia. Só para você ter uma ideia, você vai ler 2 capítulos de Gênesis, o primeiro dia, Gênesis 1 e 2, Salmo 1, e uma porção de alguns versículos de Lucas. Então é bem, ele faz isso propositalmente para que não se torne uma leitura cansativa. Você vai ler porções do Evangelho, porções dos Salmos e porções do Velho Testamento, Velho, Novo e os Salmos. Entendeu? É para facilitar a tua vida também, e é alimento. Se você aproveitar isso, você vai ter um ano incrível. E também aproveitando já o ensejo aqui, quem leu a Bíblia toda em 2023? Nós fizemos um desafio ano passado. Quem leu? Fique de pé aí, por favor. Quem leu? Isso, vem aqui à frente então quem leu, por favor. Cadê a Ana Clara? Tá no banheiro? Vai demorar. Giovanni, faz um favor para mim. Na salinha do lado aqui tem uns quadros. Pega para mim, por favor. Isso. O Dani também? Cadê o Dani? Ah, o Dani vai demorar. Vai demorar. Isso. Você representa a família, né? Então tá tudo certo. Esses homens abençoados. Quem mais? Tem mais alguém que leu? O ano todo, a Bíblia num ano. Então tá, deixa o Giovanni chegar aqui. Nós preparamos, né, um presente, uma forma de honrá-los. Eu acredito muito que a honra é aquilo que eu disse a vocês, é reconhecimento. Eu reconheço que vocês foram, olha lá, falar de você, não, você ia demorar e você não demorou. Obrigado. E nós fizemos uma lembrança, fizemos um quadro para presentear esses homens e mulheres que leram a Bíblia toda num ano. Aqui diz, ele será chamado, e aqui todos, né, os adjetivos, os nomes que Jesus é chamado nas Escrituras, na Bíblia. Jesus Cristo, ele tem todos esses nomes, ele é chamado por todos esses nomes. Vou ler alguns porque é muito grande: advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz e senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, enfim, por diante vai. E é uma maneira de vocês também ter na casa de vocês um quadro muito lindo aí, para lembrar o que Jesus representa para vocês em todos os momentos da vida de vocês, tá bom? Quer ganhar um quadro como esse ou de repente diferente? Eu vou continuar com o desafio. Giovanni, ano que vem nós vamos gastar bastante em quadros, amém? Amém? Esse é um presente da igreja, não é só do pastor, é da igreja. Nós fizemos investimento aqui para honrar esses irmãos. É um por família, tá, Dani? Você não vai ter para colocar um no banheiro ou na sala, né? Sei que você frequenta bastante esse lugar, mas é um por família, tá? O Dani e a Aline leram juntos, a Dai leu, o Giovanni dormia, não lia também, mas pode falar a verdade, Dai. Não, brincadeira. O Giovanni tentou acompanhar ali, mas a mulherada lê mais rápido que nós. Mas esse ano o Giovanni falou que vai dar o troco. Isso aí. Dona Fátima também. Isso. E engraçado que engraçado não, né? Bom que eles não ficaram nessa, tipo, já li esse ano 2023, estou de boa. Eu lancei o desafio esse ano de novo e eles aceitaram, estão todos lendo de novo. Então, serve para você também o desafio, ler a Bíblia toda em um ano e terminar o ano edificado. Amém? Sobrou alguns aqui. Obrigado, gente. Deus possa continuar abençoando, e tenho certeza que vocês, salve de palma para ele, gente. Certeza que vocês já foram abençoados.
Amém? Sobrou aqui porque teve uma irmã que falou que leu também, não veio hoje, mas nós vamos abençoá-la também. Amém? Deixa eu pôr para cá, senão a criançada. Lindo, né? E eu gostei. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui, rapidinho, Giovanni, vem cá. Já vou pregar, gente, mas aqui eu preciso fazer esse primeiro culto do ano, tem umas coisas para falar e eu tenho que fazer. O Giovanni, para quem não sabe, sobe aqui, Giovanni. Ele é o nosso tesoureiro, eu adoro o microfone. Ele é o nosso tesoureiro, abençoado, homem de Deus, e nos abençoa aqui servindo como tesoureiro. E qual é só essa função, tesoureiro? Não, nós temos aqui, para me ajudar, na verdade, para administrar a igreja. O pastor não faz isso sozinho, eu faço isso com um grupo de pessoas muito, muito abençoadas. Cadê eles? Está aqui? Vem aqui de novo, Dona Fátima. Dona Fátima, cadê o povo? Está aí? Só para que vocês que não conhecem, conheçam eles. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Essa é a galera que me ajuda. Vem cá, Giovanni, Dudu. Isso. Estou te expondo demais, né? Isso. Cabe todo mundo aqui? Cabe, agora sim. Cabe todo mundo aqui? Tá. Aqui está, além do Dudu, tá vindo aqui, Dudu. Ó, Dudu cheio de estilo, esse Dudu, né? Esse. Isso. Aqui está a diretoria da igreja. Para que serve a diretoria? Para me ajudar a tomar decisões, não só administrativas, mas eu compartilho com ele também muitas decisões e muitas coisas que estão, né, do cunho espiritual também. Eles são meus intercessores também, da igreja. Com certeza que eles oram por vocês, eles abençoam a vida de vocês, eles se importam com vocês, estão doando o tempo deles, a vida deles, os talentos deles. Sempre falo que Deus, ele é maravilhoso, precioso demais, porque ele junta talentos, né? Aqui a Aline trabalha na CIS com contabilidade, ela está servindo também e dando os dons dela. Cada um deles, Dona Fátima também como secretária, excelente. Giovanni, tesoureiro, ele é contador. Eu falo assim, que Deus traz os talentos e vai somando. Ó, outro bancário, gerente de banco, Deus usa também ele. Esse é meu presbítero, Edivaldo. Além de presbítero, ele é o vice-presidente. Edivaldo, cheio de cargo, né? Vogal, Dudu, vice-tesoureiro, ajudando o Giovanni. E segunda secretária é a Aline. Então, aqui está a diretoria. E nós temos respaldo no estatuto da igreja para fazer a eleição dessa diretoria. Ela é feita pela igreja, em uma assembleia. Nós fazemos isso todo ano. Mas nesse ano que passou, nós tomamos uma decisão de fazer ela de forma de biênio, não só anual, mas um biênio. Ou seja, 2 anos. Em vez de ficar todo ano mudando, eu conversei com eles e o estatuto nos respalda a fazer isso de forma legal. Eles concordaram em ficar mais esse ano servindo, até porque o trabalho não perder a continuidade. Então esse ano eles continuam como aí a diretoria da igreja. Qualquer coisa que tiverem, procurá-los, pode procurá-los, que eles vão servir e vão atender vocês. Tá bom? Obrigado vocês por nos servir mais este ano. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito usados por Deus mesmo. Igreja, pode estender sua mão para cá? Vamos abençoar eles mais esse ano? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque essa diretoria foi escolhida pelo Senhor. O Senhor os levantou. Dons, talentos, Pai, estão aqui ao seu servir. Deus, eles estão, Senhor Deus, sem ganhar nada, mas estão ganhando do céu. Deus, do Senhor, o Senhor tem os acrescentado, tenho certeza nisso. Porque o Senhor possa, Deus, abençoá-los ricamente. Derrama sobre eles sabedoria, graça, unção, em nome de Jesus. Eles são tão importantes para essa igreja, para a minha vida, Deus, para a nossa casa, e que o Senhor possa continuá-los, Deus, usando em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Aplauda para eles aqui, queridos. Glória a Deus. O Giovanni ficou porque nós prezamos, né, por ser uma igreja transparente. E eu pedi para o Giovanni fazer um breve resumo, fique tranquilo, bem resumido, das finanças da igreja. Isso também nós fazemos aqui na Assembleia, tá? E você está no culto hoje, domingo, primeiro domingo do ano. Ai, pastor, que chato. Não, é importante isso, para você saber que nós somos transparentes, não tem nada para esconder, nada. O Giovanni colocou já, inclusive, ali no painel de avisos, todo ali, detalhado, todas as entradas, saídas, tudo está ali, do ano inteiro. Mas ele vai fazer aqui um breve resumo, só para você entender o quanto é importante nós sermos transparentes com as coisas de Deus, com os recursos que Deus nos dá. Boa
Boa noite, igreja. Então, sendo bem sucinto aqui, rápido, né? Toda a entrada de dízimo, ofertas, a gente usa basicamente para dentro da nossa igreja mesmo, para estar melhorando o ambiente, né? Tá mais fresco, tá um som melhor, repartições aqui melhores também para as crianças, uma coisinha aí que foi feita. As entradas do ano passado, de 2023, somaram R$ 109.241. Elas são repartidas em algumas etapas. Oferta das crianças, R$ 835,60. Ofertas nossas aqui, gerais, que deu 19.800. Dízimos, 82.000. Juros de uma aplicação, R$ 85. E outras entradas, 6.109. Somou 109.241. As saídas, as despesas, então, deu R$ 112,25,28. Lá atrás, como o pastor falou, está bem descrito lá, bem sucinto, o que cada despesa foi ordenada. Mas, só para passar uma informação, esse ano de 2023, a gente terminou a reforma que a gente tinha começado em 2022, que foi a sala das crianças e a nossa cozinha, que a gente fechou. Então, e esse ano a gente melhorou alguma coisa aqui do som. A gente comprou um teclado novo, né? Passando aqui R$ 3.600, já está pago. A mesa de som que a gente comprou, uma mesa digital, 8.900. As caixas de som, essa parte de cima, ela queimou, né, pastor? Então a gente trocou, pegou uma mais profissional, R$ 3.500. E a potência que a gente adquiriu agora, por último. Então essa a gente pagou uma parcela e tem ainda um pouco para pagar, de R$ 3.000. Nós investimos nessa parte de reforma aqui, e com a parte de som aqui, tudo mais, nós investimos R$ 33.000. Então, dos 109 que entraram. Então, mais de 30% a gente investiu na parte de som aqui, para melhorar, para nós termos um melhor ambiente, né? Nós começamos o ano com o nosso caixa, nós tínhamos 6.769,73 e finalizamos ele com 3.985,45 Então, tudo que a gente faz aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma situação, pode me procurar, né? A gente vai estar explicando, a gente não tem nada a esconder, né, pastor? Então, e tudo que a gente faz aqui, a gente tem toda a clareza. Então, todo mês a gente faz o fechamento, é conversado com a diretoria. E precisando de alguma coisa aí que a igreja precisa aí, de algum esclarecimento, pode procurar, não tem problema nenhum. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Giovanni. Glória a Deus, Giovanni. Muito obrigado. Deus tem sido fiel, gente. Deus não deixa faltar nada. Tudo tem sido pago, graças a Deus, não devemos nada. Só o Senhor. E aquilo que foi comprado e foi acordado, foi tudo certo. Está tudo certinho. Amém, querido? Então, os seus recursos são bem empregados. Fica tranquilo. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero sem mais delongas, senão o pastor não prega. Só mais um detalhezinho. Voltamos com a escola bíblica na semana que vem. Sem semana que vem, que entra agora, né? Já começamos praticamente. No dia 16. Terça-feira, dia 16. Não essa próxima terça, na outra, ok? 16 de janeiro, às 20 horas. Escola bíblica. Se matricule, se não matriculou ainda, porque esse ano tem grandes coisas. Já começamos o ano com o módulo O Poder do Jejum e da Oração. E para engatar o estudo, vamos fazer um jejum daqueles que nós fazemos anual, né? Tem gente aguardando, tem gente comendo um monte para falar, depois o pastor vai falar de jejum mesmo. E tem gente que está nessa aí, gente. Eu morro, mas não conto quem está assim. Mas tem gente assim, comendo o mundo, só porque vai jejuar depois, fazendo uma reserva de gordura, né, Divaldo? Não, Divaldo não, né?
Vanessa. Amém? Abra sua Bíblia, você que a trouxe. Se você pudesse colocar em pé, abrir ela, se não tiver um impedimento. Gênesis capítulo 16. 13, verso 14, perdão. Gênesis capítulo 13, verso 14. Eu não estou com 16 na cabeça. Gênesis capítulo 13, verso 14. Amém? Gênesis 13, verso 14, só o verso 14 eu vou fazer leitura. Diz assim: Disse o Senhor a Abraão, ou a Abrão ainda, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para leste, olhe para oeste. Eu vou continuar aqui, depois eu explico. Toda terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Toma seu assento. Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós rendemos ao Senhor, nós lhe tributamos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a força é tua. Que o Senhor possa se manifestar essa noite através da palavra também. Tem sido tão gostoso até agora, o Senhor falou conosco, o Senhor ministrou nosso coração através de louvores, através, ó Pai, da palavra da Ana Clara, e que o Senhor possa continuar falando conosco através, ó Pai, da explanação das Escrituras que fazemos agora, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa alcançar não só a nossa mente, mas nosso coração de forma profunda, em nome de Jesus. Amém? Amém. Preparado para 2024? Se não, prepare-se, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida nesse ano 2024. Eu tenho estado com essa palavra no meu coração desde o ano passado, e ela não é para animar a plateia, ela é real, ela é muito séria. Deus tem falado comigo que 2024 realmente será o melhor ano de nossas vidas. E se você crer, e se você obedecer, você viverá sim essa promessa. Amém? E eu quero, usando essa palavra aqui, ou esse texto que eu acabei de ler, com o pano de fundo aqui, e alguns outros que eu vou citar ainda, falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem ministrado no meu coração para transmitir a você, igreja, nesse primeiro culto do ano 2024. Gênesis capítulo 13, verso 14 em diante ali, essa leitura, breve leitura que eu fiz, fala a respeito de Abraão, ou ainda Abrão, porque Deus não havia mudado o seu nome ainda, então por isso que o texto o chama de Abrão, ok? Esse relato nos fala sobre um período na vida de Abrão, no qual Deus fala muito categoricamente com ele sobre promessas. Deus faz uma promessa poderosa sobre a vida de Abrão, e sobre essa promessa este homem vai andar. Há duas palavras que eu quero que você guarde no seu coração essa noite. Abraão, ou Abrão, é conhecido como o pai da fé, e nós sabemos que ele foi respaldado porque creu no impossível, ou impossível pelo menos aos olhos dos homens. Ele creu na promessa de Deus. Um homem já velho, idade avançada, 99 anos, creu que Deus iria lhe dar um filho, e não só um filho, uma descendência tão numerosa como as Escrituras dizem, mais numerosa que o pó da terra. Acredite, Deus não estava falando só dos hebreus, que posteriormente iriam fazer ou gerar uma nação, não estava falando do povo de Israel tão somente, que posteriormente vão ser chamados, também não estava falando dos judeus,
que também mais posteriormente vão ser também conhecidos. Deus não estava falando dessa promessa sobre um povo só. Deus estava estendendo a promessa a todos nós. Essa palavra diz respeito a mim e a você. Quando a Bíblia diz que é a sua descendência, a descendência de Abraão, descendência de fé de Abraão, seria uma descendência tão numerosa como o pó da terra, como as estrelas dos céus. Deus estava falando sobre mim e sobre você. Você pode acreditar nisso? Deus estava falando sobre mim e sobre você. Mas as decisões que esse homem tomou foram incríveis, porque foi isso que pavimentou a promessa. Foi isso que deu condições para que a promessa se cumprisse. Porque acredite, Deus não faz promessas sem antes gerar algumas condicionais. Existem condições para que se cumpra a promessa. Não existe promessa a esmo, aquela promessa que diz assim, vai acontecer e pronto. A não ser um decreto da parte de Deus. Isso não é uma profecia, isso é um decreto. Quando fala assim, Deus falou que vai fazer isso e pronto, Deus não perguntou a você o que você vai fazer ou não vai fazer. Isso é decreto da parte de Deus. Quando fala sobre promessa aos seus filhos, Deus sempre traz condicionais. Ou seja, Deus traz uma maneira de você viver ou não. Deus faz com que você pense se você quer viver a promessa que Ele liberou sobre a sua vida ou não. E essas condicionais são muito importantes você pensar. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre elas. Nós falamos sobre viver um ano extraordinário, um melhor ano da sua vida. Eu quero viver esse ano. E eu não estou aqui falando de um evangelho de prosperidade. Eu estou falando sobre uma promessa que está nas Escrituras, sobre poder viver tudo aquilo que Deus sonhou que Ele tinha para mim. Acredite, o evangelho não é uma vida miserável. O evangelho não é uma vida de escassez. O evangelho é uma vida sim de prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade só financeira. É bom, quem não gosta de ter prosperidade financeira? Se você diz que não, você é hipócrita, porque todo mundo gosta. Porque com recurso se faz muitas coisas, inclusive a obra de Deus. Você precisa entender isso. Mas não é só sobre ter recursos, mas é ter propósito. E quando Deus libera essa palavra sobre a vida, essa promessa sobre a vida de Abraão, Ele está nos falando sobre condições. Aqui eu quero que você entenda uma primeira parte do versículo 14. A parte A do texto, assim como nós dizemos nos estudos das Escrituras, a parte A do texto diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois, repita comigo, depois que Ló separou-se dele. Ou algumas escrituras vão dizer, depois que Ló o deixou. Bom, eu quero partir desse ponto. Não tem como você viver coisas novas carregando uma mochila de hábitos velhos, pessoas velhas e tóxicas para uma promessa nova. Bom, eu quero que você entenda aqui que Ló representa nessa história. Quem era Ló? Primeiro, para você entender e trazer aqui uma breve explicação aqui, um contexto. Deus chama Abrão ainda, né? É difícil falar Abrão porque é acostumado a falar Abraão. Deus chama Abrão ainda quando ele estava na terra do seu pai, a terra de Ur ali, dos caldeus. E Deus chama Abrão quando ele está vivendo no meio dos seus familiares. Ele ainda tem seu pai, tem seus irmãos, tem seu sobrinho, tem todo um povo que ali o cerca. Ele está vivendo em comunidade, ele está bem. Ele é o primogênito do seu pai, chamado Terá. Ele está vivendo a promessa de ser o herdeiro de tudo. Ele já estava ali para ser o herdeiro de tudo. Seu pai, já avançado em idade, iria deixar tudo. E naquela época, essa cultura, todo filho primogênito, ele era o senhor da casa. Se o pai morresse, ele era o senhor da casa. Ele tinha o mesmo peso do pai, ok? Até aqui tudo bem? Então ele está vivendo a comodidade de se tornar daqui um pouco o senhor de sua casa, o seu povo ali, porque havia muitos servos, ali havia uma comunidade relativamente grande. Mas o que acontecia? Os seus irmãos, seu pai, eles eram daquela
mesmo daquela geração que aos poucos tinham se afastado de Deus. Eles são descendentes de Sem. Por isso que o povo judeu hoje ainda são chamados de semitas, porque eles são descendentes de Sem. Lembra de Sem, Cão e Jafé? Sem, Cão e Jafé são os 3 filhos de Noé, aqueles remanescentes que sobreviveram ao dilúvio. Então Noé liberou os seus filhos para prosperarem sobre a terra, e esse filho chamado Sem, ele tem a sua geração, essa sua descendência. Entre elas vem Éber, que é o pai de Terá, depois vem Terá, e eu estou falando aqui resumidamente, tá? São muitas gerações até chegar em Abrão. Pois bem, havia uma promessa sobre esse povo. Eles seriam, sim, um povo abençoado por Deus. O próprio Noé liberou essa palavra por honra do seu filho. Deus liberou essa palavra em Noé, que eles seriam homens prósperos na terra, iriam possuir a terra, iriam ser numerosos. Mas o seu povo ali, o seu pai de Abraão, começou, junto com os seus filhos, a se envolver com uma certa idolatria que era muito comum naquela região, quando os homens sempre tiveram o seu anseio de ter um Deus particular. Esse anseio acompanha os homens até hoje. Todo homem quer ter um Deus para si. Todo homem quer ter um Deus para si, para chamar de seu, para puni-lo quando ele não faz o que nós queremos. Lembra alguma coisa? Para puni-lo quando nós não queremos, quando ele não faz nossos gostos. Todo homem quer ter um Deus para si. Então isso é do ser humano caído, não é do ser humano essência de Deus, mas é do ser humano caído. Todo homem quer ter um Deus para si, porque o homem caído não quer ser governado por Deus, mas quer governar sobre Deus. A descendência de Abrão estava vivendo esse tempo. O seu irmão, inclusive Naor, vendia esses objetos. Ele vendia ídolos. Eles estavam prostituídos. Deus faz um chamado. Deus chama Abrão e diz: Abrão. Deus se dirige a ele, uma voz se dirige a ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio dos teus, e eu farei de você uma grande nação. Sai. Essa promessa está ali em Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa, e um dos motivos dele ser chamado, o homem, o pai da fé, porque ele, por uma palavra, por uma voz de um Deus que ele não conhecia, porque ele não tinha um relacionamento com Deus, porque até mesmo seu pai, a sua geração não haviam ensinado, porque havia só uma história de um Deus criador, mas eles estavam tão envolvidos com a idolatria que haviam se perdido. Deus fala diretamente com Abraão e ele tem que sair do meio dos teus. Mas havia uma direção da parte de Deus: não leve ninguém com você, não nenhum dos seus parentes. Saia só você, sua esposa e os seus servos, e vá para onde eu vou te mandar. Bom, aqui começa o primeiro problema. Abrão leva junto o seu sobrinho Ló. Ló era filho de um dos irmãos de Abrão, que já era falecido. E Abrão, por ser mais velho, sente-se responsável por ele, mesmo ele sendo já homem, o leva com ele. Leva para o lugar aonde Deus mandar ele ir, que era um lugar ainda indefinido, sem rumo, mas era uma voz o chamando. Abrão começa a levantar altares. Aonde ele passa, ele levanta altares. Isso marca a vida de Abrão, porque como ele não sabia para onde estava indo, aonde Deus falava com ele, ele fazia um altar. Onde Deus falava com ele, Deus ia falando com ele pontualmente ao caminho, e Deus ia falando com ele. Tem só um momento que Deus não fala com ele, é quando ele decide sair da direção de Deus. Ele decide ir para o lugar onde Deus não mandou. Ele vai para o Egito, e Deus não falou para ele ir para o Egito. E quando ele vai para o Egito, ele tem o primeiro problema. E esse problema, entendo o que quero dizer para você, traz consequências para a sua geração. Deus diz: eu não te mandei ir para o Egito, porque você foi para o Egito sem me pedir, sem falar comigo. A sua descendência será escrava no Egito por 440 anos. Uma escolha errada. Essa é a história de Abrão. Ele sai do Egito,
leva os despojos, porque aí eu não vou contar a história toda, mas leva os despojos do Egito, e agora ele está de novo no caminho, no retorno para onde Deus havia o mandado ir. Eles crescem, os seus rebanhos crescem, tanto dele quanto do seu sobrinho. E aqui eu quero abrir um parênteses. Começou a gerar um problema, a Bíblia diz um pouco antes, no início do capítulo 13 de Gênesis, começou a gerar um problema, porque os pastores das ovelhas de Ló começaram a intrigar com os pastores das ovelhas de Abrão. E houve uma contenda, havia-se problemas ali de convivência. E por isso, Abrão chega para o seu sobrinho e diz: meu sobrinho, está vendo essa terra toda? Ele diz: sim, meu tio. Se você hoje escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. É certo que nós não podemos mais ficar juntos. E a partir dessa decisão, é onde eu chego agora aqui nesse texto que eu acabei de ler. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Por que Deus não falou ou não liberou a promessa antes? Porque Abrão não estava vivendo do jeito, não tinha obedecido completamente como Deus havia o mandado. Era para sair sozinho, saiu com o sobrinho. Enquanto o sobrinho não tomou o seu rumo, Deus não pôde liberar a promessa. Agora a pergunta que não quer calar: o que tem a ver com a minha vida, pastor? O que tem a ver com a minha história? Eu vou te mostrar. O que tem a ver isso com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida e tudo a ver com a minha vida. 2023 acabou de passar. Imagine só que em 2023 você tivesse uns Ló na tua vida. Eu estou falando aqui de pessoas que são como Lós, atrasos na sua vida. E eu não estou falando para você odiar ninguém aqui, pelo amor de Deus, não interprete errado o que eu estou dizendo para você. Nós ainda cremos no evangelho de amor e graça. Entenda isso. Não tem a ver com você maltratar ninguém, mas tem a ver com você entender com quem que você tem que andar para viver o nível que Deus tem para você. Com quem você tem que ter intimidade para o próximo nível. Está entendendo? Tem pessoas que são para uma fase da nossa vida, em outras elas não podem mais estar, porque senão elas vão ser como Ló. Elas estão empatando aquilo que Deus tem para você. E entenda, eu não estou falando que é incondicional, é condicional, porque enquanto Ló estiver, enquanto não houver a obediência total que Deus tem falado para você fazer, não tem como Deus liberar coisas novas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisas que eram para ter saído da sua vida já, coisas, hábitos, pessoas, já não eram para estar mais na sua mesa, não eram para estar mais na sua intimidade, não eram mais para estar impregnados em você, e você está ainda vivendo com Ló, e querendo viver o novo. Obrigado, dona Fátima. Querendo viver o novo, e Deus está falando assim: eu não vejo a hora de se soltar o Ló. Eu não vejo a hora de você largar esse Ló de uma vez por todas. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de você entender que o que eu tenho para você não cabe os Lós da vida, não cabe. Não cabe esses velhos hábitos, não cabe mais essas pessoas muitas vezes que estão te empacando, não celebram você. Como eu sei que eu tenho que andar com essa pessoa ou não? Entenda, mais uma vez, eu estou de novo falando, não estou falando para você odiar ninguém, mas estou falando que você tem que caminhar com pessoas que celebram você. Pessoas que celebram você, não que puxem teu saco, mas que celebram você. Pessoas que celebram você são aquelas pessoas que vão vibrar quando você acertar. Quando você errar, elas vão te ligar também e falar: ô campeão, estou aqui também, quiser conversar. Não vão só alisar você, mas vão dizer muitas vezes verdades. São pessoas que celebram você, celebram o teu crescimento. Quando você fala para ela: comecei a ir na igreja, ela diz assim: uau, que legal, onde é? Eu vou um dia desse, ou então eu vou com você. Não são pessoas que dizem assim: poxa, que chato você ficou, a gente não vai mais no bar junto, a gente não vai mais fazer coisas legais junto. Não, querido, não são essas pessoas. Entenda,
Se você quer viver um 2024 extraordinário, você não pode ter os mesmos comportamentos ou as mesmas companhias que não celebram você em 2023 para 2024. Entenda, de novo, não é para maltratar ninguém, mas é para você entender que fases novas pedem companhias novas, comportamentos novos, decisões novas. Quem está me entendendo? Está difícil entender? Lós representam isso. Mas olha que interessante, o que Deus nos fala através da sua palavra. Deus, Ele diz que a partir do momento que Ló o deixou, separou-se dele, foi onde que Deus começa a mostrar uma visão nova. De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Eu duvido que há ninguém aqui, que há uma pessoa aqui que não quer crescer, não quer, eu não estou falando estatura, tá? Não quer crescer, evoluir, não quer ser mais relevante nessa sociedade, para a sua família, não quer deixar um legado. Queridos, todos nós vivemos por isso, vivemos para deixar um legado de Cristo, a marca de Cristo na sociedade, a marca de que você serve e ama. Não tem a ver com você ser soberbo, não é isso, mas tem a ver com a mensagem que você carrega. Não é sobre você, é sobre Jesus. E eu sei tanto que é sobre isso, que o comportamento que Deus pede nas entrelinhas para Abrão é poderoso, porque Deus diz a ele: olhe para todos os lados. E olha que interessante, olhe para todos os lados, tem a ver com visão, ok? Visão, você precisa ter uma visão clara para onde você está indo. Segunda coisa que Deus fala para Abrão: caminhe, vai tomando posse, vai caminhando para esses lugares. Não tem a ver com você sonhar, porque sonho por sonho a padaria está cheia. Não é sobre sonhar, não é sobre uma utopia, você vai lá, ai Deus, eu sonho com tanta coisa legal. Não é isso. É sobre você ter uma visão e caminhar para ela. É isso que Deus fala para Abrão. Olhou? Já olhou? Já. Deus fala assim, no 17: percorra essa terra, de alto para baixo, de um lado para o outro, porque darei a você. O que você está fazendo hoje? O que você já começou a fazer em 2024, para viver um 2024 diferente? Comecei a ler a Bíblia, começou bem, está vendo? Começou a ler a Bíblia, já começou bem, adquirindo sabedoria. Comecei a ler bons livros, começou bem de novo. Comecei agora a ter um hábito saudável, eu comecei a comer melhor, comecei a fazer um exercício físico, eu comecei a mudar a minha vida, pastor. É isso, é sobre isso. Eu não estou falando para você ser um bitolado, ficar na igreja de segunda a segunda, não é isso. Mas é sobre você ter uma visão e caminhar para ela. É ter uma visão e caminhar para ela. Enquanto você caminha, você manifesta. Enquanto você caminha, você revela. Entenda, eu vi algo essa semana do bispo JB, eu gravei aquilo, falei, nossa, é forte isso. Muitas vezes quando nós trazemos pessoas para ter intimidade, entenda, intimidade sem propósito é violação. Alguém está violando alguém. Intimidade sem propósito é violação. Ou você está empatando a vida de alguém, ou alguém está empatando a sua vida, sem você perceber. Se você está vivendo nível de intimidade sem propósito. Lembra que eu falei? Celebrar. Quem celebra você? Quem celebra você? De novo, não é quem puxa teu saco, é quem celebra você. Quem quer ver você bem, em outras palavras. Quem quer ver você crescer. Quem ajuda você a crescer. Quem chama você para crescimento. É isso que 2024 carrega. Deus permite alguns desconfortos em nossa vida, para percebermos que algumas coisas precisam ser mudadas. Coisas, pessoas devem ficar para trás, se elas estão impactando o seu futuro. Entenda, você precisa olhar
para onde Deus está olhando. E sabe para onde Deus estava olhando? Deus estava olhando para um outro lugar. Lembra que eu falei que a partir do momento que Ló deixa, agora Deus fala com Abraão e diz para ele: olha para todo lado, caminha para todo lado. E depois que ele caminhou, ele teve que tomar uma decisão. Não foi só, de novo, não foi só profetada, não foi ficar profetizando só na terra. Ele teve que tomar uma decisão, ele teve que tomar um caminho. E esse caminho foi oposto ao caminho que tomou o seu sobrinho Ló. Entenda, quando Abraão falou para Ló: Ló, olha a terra, escolha um lugar. A Bíblia diz lá no comecinho do capítulo 12: viu Ló que os vales de Sodoma e Gomorra eram férteis. Viu Ló que os vales eram atraentes e foi para lá. Olha só, há uma decisão que temos que tomar para prosperar ou não. Para que lado está olhando? Está olhando para aquilo que é aparentemente prazeroso, aparentemente verde, aparentemente frutífero, ou de fato é? O lado que Ló olhou era um vale chamado os vales de Sodoma. Você sabe a história já, né? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Se não me falha a memória, não existe mais. Esses dias eu vi uma matéria sobre Sodoma e Gomorra, me chamou muita atenção. Estão lá até hoje, e aonde existia Sodoma e Gomorra, ainda até hoje não tem nenhum ser vivo. Existe uma camada de sal tão densa, tão profunda, que nada vive naquele lugar. Hoje, existe relato, hoje, cavernas cheias de sal. E o mais interessante é que a pessoa que vai lá fazer os estudos, ela não só descobre sal, ela descobre enxofre. E o enxofre é a prova incontestável que houve uma chuva de enxofre naquele lugar, porque é um enxofre que não pode ser encontrado em outro lugar do mundo, a não ser naquele lugar. Ou seja, não é um enxofre comum, é um enxofre puro, e veio como juízo de Deus. O que tem a ver com a minha vida? Tudo, de novo. Para onde você está olhando? É um caminho de morte ou é um caminho de vida? Sabe para onde foi Abrão? Abrão escolheu um lugar alto, os vales, ou melhor, as colinas de Hebrom. Olha só, Ló escolheu os vales que aparentemente eram bonitos, mas você sabe que tinha lá todo tipo de perversão. Abrão escolheu outro lugar. Abrão escolheu os montes e falou: uau, os montes de Hebrom me parecem bons. Os montes de Hebrom, eles comunicam muita coisa. Se você estudar, eu não tenho tempo para ensinar você sobre isso, mas se você estudar Hebrom na Bíblia, Hebrom foi um lugar marcante na vida de muitos homens de Deus. Hebrom foi um lugar onde Davi governou por 7 anos e onde ele recebeu uma unção de rei. Hebrom é um lugar que marca transições. Nós podemos falar que Hebrom fala sobre separação. Para que eu suba para Hebrom, Hebrom é o lugar, só para você entender o que representa Hebrom. Hebrom fica aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Acima do nível do mar, ela está a quase 1000 metros. Acima do mar Mediterrâneo. Um lugar alto, um lugar difícil de acesso humano, porém um lugar de desfrute, um lugar aonde Deus está presente, aonde eu vou ter que fazer renúncias para chegar lá. Mas deixa eu falar para você, enquanto eu preparar essa palavra, Deus falava para mim: Hebrom não é um lugar, Hebrom é uma pessoa. Hebrom é Jesus. Hebrom é uma tipologia ao próprio Jesus. Abraão escolheu estar perto de Jesus. Se fosse naquele tempo ele o conhecesse, ele saberia que Hebrom significa Jesus. Hebrom significa uma escolha de separação. Hebrom significa unção. Hebrom significa adoração, porque foi em Hebrom que ele levantou um altar dedicado ao Senhor.
Hebron significa conquista. Porque quem está disposto a subir o monte, quem está disposto a subir o monte. Se você não lembra, Jesus teve que subir um monte para comprar você e eu, para pagar a dívida minha e sua. Jesus nos aponta um monte, o Monte da Caveira. Não era o Hebron, mas ele estava apontando para um lugar alto, disposição, um lugar aonde eu não me preocupo só comigo, mas eu me preocupo com quem está olhando. Quem está olhando para Jesus. A escolha de Abrão de ir para Hebron fez toda a diferença. De deixar Ló para trás fez toda a diferença. Eu não posso me estender mais hoje à noite de Santa Ceia, mas eu quero que você reflita sobre essa palavra para nós começarmos o ano de verdade, com o pé direito, com a mão direita, com o pensamento direito. Nós podemos e precisamos alinhar nosso coração, nosso propósito, nossa visão, a nossa caminhada. Lembra que eu falei? Deus disse: olha, visão, caminhe, conquiste, tome posse, vai caminhando, vai dando um passo por vez. Quanto tempo demorou para Abrão conhecer a terra toda? Você pode imaginar? É uma jornada. Deus não falou para Abrão: Abrão, faz tudo num dia. Deus falou para Abrão: vai tomando posse, vai conhecendo a terra e vai falando que é tua, porque o dia eu vou dar tudo para você. Ei, como vai ser 2024? Igualzinho 2023? Ou vai ser o melhor ano da sua vida? Eu te dei já deixa. Pode ser sim o melhor ano da sua vida, mas não adianta, é condicional. Você precisa fazer coisas novas para entrar neste lugar. Eu não estou falando de graça, porque graça é de graça, né? Não, não é de graça. A graça só é de graça porque Jesus pagou. Então alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Não se engane. Não se engane. Aquilo que você gasta o seu tempo, você está investindo ou perdendo? Eu nunca esqueci de um amigo que me orientou uma vez. Ele disse assim: Anderson, nem o teu tempo, quando você oferece às pessoas, é de graça. E as pessoas precisam saber disso. Quando você deixa a tua família para servir alguém, sempre diga, não para ofender ninguém, mas diga: a minha família ficou porque eu posso servir você. Para que a pessoa entenda que sempre há um preço. Sempre há um preço. Você fala: não cobrei nada, não fiz nada. Não, querido, há um preço. Às vezes o seu tempo, a sua atenção. Agora eu quero fazer você pensar: o que tem roubado, tem tomado a sua atenção? Quem está habitando aí nessa sua mente? Ei, 2024 pode ser sim o melhor ano da sua vida. Eu creio que sim. Mas eu e você precisamos tomar decisões fortes, algumas radicais. Deixa eu te falar de novo, para terminar, sobre pessoas, para que você não me compreenda mal. Tem pessoas que eu falei para você que são para um tempo na sua vida. Hoje existem pessoas que você se associa que você não tem nada para dar. Quando eu falo que é tempo de deixar algumas pessoas que são lós na nossa vida para trás, entenda, no capítulo 14 de Gênesis, Abrão foi resgatar Ló. Essa é a parte mais linda do texto, porque há um tempo para você deixar e um tempo para você resgatar. Mas só foi possível Abrão resgatar Ló porque ele ficou primeiro no lugar aonde Deus tinha para ele.
Se alguém te procurar hoje, o que você tem para dar? Se você não entender que há tempo para você ficar com Deus em Hebrom e tempo para você resgatar Ló. Tem gente querendo resgatar Ló sem antes ir para Hebrom. Está claro isso? Entendeu o que eu quis dizer? Tem gente querendo resgatar o mundo, só que não subiu para Hebrom ainda. Não tem jeito. Se você não subir para Hebrom, você não consegue resgatar nem Ló nem ninguém. É tempo de você subir para Hebrom. É tempo de você subir para a presença de Jesus. Jesus é nosso Hebrom. A mesa mostra isso. Essa é a mesa de Santa Ceia. É a nossa mesa de Santa Ceia. Ou melhor, é a mesa do Senhor. Jesus nos orienta através do apóstolo Paulo que a mesa é um lugar de convite. Eu gosto de pensar na mesa com a mesa dos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, ou beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se então o homem a si mesmo, e então coma. E depois, e então coma e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Não há restrição, há um convite. O único conselho do apóstolo Paulo é: pastor, eu não quero mudar de vida, está tudo bom demais, eu não preciso de Jesus, eu sou suficiente. E meu conselho para você é: não coma nada, não beba nada da mesa do Senhor, se você não quer nada com Ele. Simples assim. Eu não quero parte com Deus, então não coma nada dele. Se você quer ter uma parte com Deus, se você quer ser um com Ele, que Ele faça parte da sua vida, você pode introduzir Ele de forma física. Pastor, eu não creio que Jesus está no pão. Não é não é isso. É você entender que Ele é um símbolo muito precioso. Corpo e sangue, pão e vinho, vida. Quando você participa da ceia, você está fazendo algo profético, um memorial profético. Está dizendo assim: aquilo que eu como é de Deus, aquilo que eu como é para Deus, aquilo que eu estou ingerindo é Deus. Ele é o meu alimento. Ele é o meu alimento. Quero convidar as pessoas que vão me ajudar na mesa. Cadê? Eu quero orar pelo pão, pelo suco. Ô Dani, vem sem ensaio mesmo, vem. Eu gosto de pegar de surpresa, né? Amém. Tudo combinado, lembra? Então é assim, Dani. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pelo suco da videira, que hoje nos remete ao teu sangue poderoso, precioso, o sangue mais caro de todo esse mundo, porque Ele pagou a maior dívida de todo o mundo. Ele pagou a minha dívida, a dívida dos meus irmãos. Ele comprou-nos, papai, para todos, para Ele. Deus, eu oro, Senhor, e abençoo também o pão que remete, Senhor, ao teu corpo, que foi moído naquela cruz. Esse é o símbolo de morte, onde o Senhor diz: meu corpo foi entregue por vós. Nós consagramos esse pão
consagramos esse suco porque eles nos fazem memória. Como a tua palavra nos diz, Pai, anunciando até a morte, anunciando a sua morte. Pai, nós queremos declarar que esses símbolos, Pai, representam sim morte e vida, mas para que possa haver vida, para que houvesse vida, houve primeiro morte. O Senhor se entregou, o Senhor morreu por nós. Nós vamos anunciar a sua morte, a morte de cruz. Vamos anunciar o preço que foi pago, por onde formos, em nome de Jesus. Eu oro e consagro esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus. E você que está no seu lugar, não se sinta constrangido. Como eu disse, pastor, eu não quero nada com Deus, eu não quero mudar de vida. Está tudo bem. Eu vim no culto, não sei nem por que eu vim. Está tudo bem. Fique de boa. Sente e receba só tudo que o ambiente pode trazer a você. Agora, se a sua decisão for diferente, pastor, eu quero mudar de vida, eu quero viver com Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero, conhecê-lo dia a dia mais e mais, eu tenho parte com Ele, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei, eu quero participar dessa mesa. Tenho um convite para você. Repara, sim, os imperfeitos. Paulo nos convida a olhar para a nossa imperfeição, não olhar para a nossa santidade. Quando Paulo diz, olhe para a sua imperfeição e procure um Salvador. Se você não encontrou em você mesmo alguém que possa te salvar, olhe para Jesus que Ele salva. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Enquanto a canção é tocada, essa que nós combinamos, eu e o Dani, você pode vir, pegar teu copo, tua ceia e voltar para o seu lugar para celebrarmos juntos essa ceia. Amém? Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?
Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem. Você crê nisso? Um novo tempo Deus tem. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. E um novo tempo Deus tem. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, nós te louvamos, Pai, por estarmos em família, podendo participar da sua mesa, como filhos amados que somos. Todos aqui, Pai, são filhos amados do Senhor. Pai, nós queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Uma vida abundante, uma vida próspera, Senhor Deus, sim, uma vida relevante nessa terra. Ló escolheu os vales, mas nós, como Abraão, escolhemos lugares mais altos. A nossa decisão pelo Senhor, ela é irrevogável. Nós não queremos retroceder. Nós queremos sair da nossa tenda, da nossa vida comum, para olhar para o extraordinário, olhar para as suas promessas. Como acabamos de cantar, um novo tempo, uma nova história. Eu profetizo sobre a sua igreja, em nome de Jesus. E nesse espírito, crendo nessas promessas, nós participamos do pão juntos. Você que já participou do pão, quero pedir que você faça isso em nome da comunhão que você tem com seu irmão. Troque de cálice com uma pessoa pelo menos. Diga para ela assim: você vai viver o melhor ano da sua história. Seja a boca de Deus na vida dessa pessoa. Você vai viver o melhor ano da sua história. Já trocou? Quer ver? O Dani ganhou. Tem um copãozão que ele ganhou, né? Glória a Deus. Aleluia. Participe junto. Vamos lá participar. Participamos do suco. Quando a sua boca desocupar, diga a Ele palavras de gratidão. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto foi importante, o quanto foi especial Ele ter te escolhido. E você vai fazer valer a pena. Em nome de Jesus. Gaste um minutinho aí orando. Você pode fazer isso? Você quer ajoelhar? Ajoelhe. Quer ficar em pé? Fique. Mas gaste um minutinho dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por me escolher. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia eu era perdido, um dia eu estava longe, o Senhor me trouxe para perto. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor acreditou em mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou um alto preço. O Senhor pagou um alto preço por minha vida, pela vida dos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Em justiça e em verdade.
justiça e em verdade. Vamos terminar esse culto dizendo que Ele é bom? O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E nos alcançou. O Senhor é bom. Mais alto que você puder cantar. É bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia. Pai, nós te louvamos. E assim nós terminamos, Pai, no templo. Mas continuamos em nossas casas durante a semana o nosso culto racional ao Senhor, Pai. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai. Eu abençoo, Senhor Deus, teus filhos com toda sorte de bênçãos. Recebemos as bênçãos celestiais, Deus, sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. E como falamos hoje, possamos viver o melhor ano de nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho, abençoa, Senhor Deus, os filhos, a família, a saúde dos teus filhos, para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Você que recebe essa bênção diz amém. Não sai correndo, abraça aí umas 150. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em sua casa. Me enxuga